Olá, cumprimento a todos nessa semana de enfermagem do Corém 2023 e gostaria de apresentar o trabalho intitulado Hiperglicemia de Estresse e Mortalidade em Adultos Internados em uma Unidade de Terapia Intensiva. Eu sou a professora doutora Aline Franco da Rocha. Assim, nós temos o termo hiperglicemia de estresse, evidenciado pela sigla HE, como uma complicação comum desenvolvida por pacientes críticos, que ocorre devido à resposta fisiológica do nosso organismo a todo o processo de estresse metabólico causado por traumas, doenças clínicas, complicações que possam levar à criticidade do paciente. Então, está associada a patologias tanto traumáticas como clínicas de instalação aguda. E a hiperglicemia de estresse por si só determina um pior prognóstico de saúde nesses pacientes. Lembrando que hiperglicemia aqui não está diretamente vinculada ao diagnóstico de diabetes mellitus. O paciente pode ser ou não portador da doença prévia. Assim, o objetivo dessa pesquisa foi associar a prevalência e os fatores relacionados à hiperglicemia de estresse nos pacientes críticos internados no ambiente de unidade de terapia intensiva, bem como o impacto da hiperglicemia de estresse na evolução prognóstica e na mortalidade desses pacientes. Esse estudo, portanto, foi um estudo de abordagem quantitativa, um estudo exploratório de característica retrospectiva. Foram coletados dados de 597 prontuários, realizado, portanto, essa coleta no ano de 2017. Os pacientes foram agrupados em dois grupos, os hiperglicêmicos e normoglicêmicos, sendo que a faixa de corte para considerar hiperglicemia foi de 126 miligramas por decilitro para pacientes não diabéticos e maior ou igual 200 miligramas por decilitro para pacientes diabéticos, isso conforme a Sociedade Brasileira de Diabetes traz como ponto de referência. Os critérios de inclusão dos pacientes na amostra foram todos os pacientes internados em unidade de terapia intensiva por mais de 24 horas que apresentaram ou não alterações glicêmicas durante os 3 primeiros dias de internação na UTI adulto. Como critérios de exclusão, aplicavam-se aos prontuários com dados incompletos, com diagnóstico de cetoacidose diabética. Sendo assim, de um número de 667 prontuários disponíveis, tivemos 75 perdas devido a esses critérios de exclusão supracitados. Com os resultados coletados e planilhados, foi possível fazer análise descritiva de frequência absoluta e relativa para variáveis nominais ou categóricas, a análise de tendência central, como média e desvio padrão, para as variáveis quantitativas numéricas. Também foi calculado o risco por odds ratio, foi aplicado o teste de hipóteses de Q quadrado para as variáveis categóricas de dupla saída. Utilizou-se também o Directed Acyclic Graph, o DAG, para realizar o ajuste de algumas variáveis, contando como desfecho o óbito. Lembrando que esse estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual de Londrina com o seguinte número de CAI. Aqui, então, temos uma tabela com as características dos pacientes segundo as variáveis sociodemográficas. Então, temos aqui bem clara a população hiperglicêmica, que eram 227 pacientes, e a população normoglicêmica, que era 365 pacientes. Então, vendo que a maior parte da população da UTI ainda era considerada normoglicêmica. Como média de idade, temos 61,2 para a população hiperglicêmica e 57,36 anos para a população normoglicêmica. Os hiperglicêmicos, então, aí mostrando maior faixa etária, e esse valor existe uma significância estatística pelo teste de Q quadrado. Temos uma prevalência do sexo masculino em ambas as populações, com números muito similares de 55,1% e 55,3% de pacientes do sexo masculino. Temos também aí uma variedade de diagnóstico, mas como diagnóstico marcante na população hiperglicêmica tínhamos choque, o AVE e a sepse.
Já na população normoglicêmica, tínhamos em primeiro lugar fratura, seguido de sepse e câncer. O que se destaca em relação a antecedentes pessoais, temos aí a hipertensão arterial, com 33,9% dos pacientes hiperglicêmicos eram também hipertensos, e na população normoglicêmica temos aí 23,6%, logo após seguido do diagnóstico de diabetes mellitus. Temos o tempo de permanência em UTI como 8,2% para 8,2 dias para a população hiperglicêmica e 7,2 dias para a população normoglicêmica, mostrando aí um alto desvio padrão de mais ou menos 8 ou mais ou menos 7 dias, né? Não mostrando evidência de diferença entre o tempo de internação em ambas as populações. Temos também os valores de glicemia capilar em miligramas por decilitro nos 3 primeiros dias de internação dos pacientes portadores de DM e dos não diabéticos. Então, temos aí uma média de glicemia capilar verificada em 4 vezes ao dia. Então, temos as 4 verificações do dia, no primeiro, no segundo e no terceiro dia de internação, e todos os valores são considerados hiperglicemia de estresse, com valores variando aí de 160 a 162 miligramas por decilitro até 196 miligramas por decilitro para esses pacientes. Então, temos aí altas taxas de glicemia em pacientes diabéticos e não diabéticos internados em UTI nesses 3 primeiros dias de internação. Assim, temos também que a hiperglicemia de estresse esteve associada à idade elevada, ao uso de traqueostomia e ventilação mecânica. O óbito foi mais frequente entre pacientes com hiperglicemia de estresse, sendo que o risco foi de 1,9 vezes maior de óbito entre os pacientes com hiperglicemia de estresse. Então, aí temos o odds ratio com um intervalo de confiança, né? Temos também que o modelo ajustado entre hiperglicemia de estresse e ventilação mecânica, mostrando o risco de 1,93% de óbito para o paciente hiperglicêmico e 32,75% de risco de óbito para o paciente que estava ventilando por ventilador mecânico, né? Então, a hiperglicemia e a ventilação mecânica são fatores que aumentam drasticamente o risco de mortalidade nos pacientes internados na UTI, sendo estes diabéticos ou não diabéticos. Aumentou-se em ambos os grupos. Assim, temos aqui o diagrama DEG, aonde a primeira seta, né, a seta mais fina, ela se refere aos fatores que o paciente apresenta que pode estar relacionado com a hiperglicemia de estresse, mostrando então que a idade avançada, fármacos hiperglicemiantes, diabetes mellitus prévio podem indicar o surgimento da hiperglicemia de estresse. A flecha com 2 traços duplicados mostram fatores que estão presentes nos pacientes que podem estar relacionados ao óbito. Então, ficou muito claro a relação de óbito com hiperglicemia de estresse no diagnóstico de sepse. Também o paciente com sepse que era submetido à intubação orotraqueal, à ventilação mecânica. Então, todos esses desfechos acabam resultando em óbito. E a seta mais espessa mostra a junção de todos esses fatores, onde temos a hiperglicemia de estresse conduzindo ao óbito quando todos esses fatores se correlacionam, mostrando então de forma gráfica como que a hiperglicemia de estresse junto com outros fatores podem aumentar as taxas de mortalidade dos pacientes críticos internados em UTI. Temos, então, a conclusão que a hiperglicemia de estresse e o uso de ventilação mecânica elevaram drasticamente o risco de óbito nos pacientes internados em UTI, sendo estes diabéticos ou não. Assim, os resultados demonstram a importância da avaliação da glicemia capilar no momento da admissão do paciente, de todos os pacientes que adentram nas UTIs, visando diagnosticar a hiperglicemia de estresse. E os indivíduos com maior risco de desenvolver mortalidade e um pior prognóstico relacionado à presença ou não da hiperglicemia. Sendo assim, eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.